Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. E já vou pedindo, para todo mundo se inscrever aí no nosso canalzinho, dar um cliquezinho aí no sininho para receber as notificações. E se gostar, dá um likezinho no nosso comentário, no nosso bate-papo, no nosso papo de rádio aqui. É um bate-papo unilateral, mas eu sinto aqui como se fosse a gente estivesse conversando. Dentro desse quadro todo que nós estamos passando aqui, o nosso espaço é todo eleitoral, é todo político, é todo eleitoral. E teve um inscrito nosso, amigo nosso aí, eu acredito que seja inscrito, o Maurício Hadi, que ele pediu um comentário meu sobre um assunto. E eu pretendo, talvez, fazer praticamente uma postagem, a de hoje, fazer tudo isso aí baseado em cima do que ele pediu, Ele pediu porque a mídia está fazendo um papel de influenciar as pessoas ou criar um clima, criar uma condição de pressão e temperatura para que todo mundo aceite que nós não vamos ter quase nenhuma renovação no cenário legislativo. Ou seja, o Senado quase todo vai se reeleger, aquela quadrilha, aquela gangue, aquela turma de bandidos, de vampiros, sinistros, direitos e ambidestros, todos bandidos, uma grande maioria, e que a Câmara dos Deputados também, seus 513, aí a maioria esmagadora seria reeleita. Eu vejo isso com pesar, eu vejo isso com tristeza, e pior de tudo, eu vejo com resignação, porque eu sei que esse quadro não vai mudar tão cedo. Não vai mudar porque esse quadro é um cenário trabalhado. Para isso aí nós vamos ter que ir para a história. Eu vou ter que falar um pouquinho de história. Recente nem tão recente. É difícil eu falar sobre um tema sem fazer uma explanação e sem pegar nenhuma experiência. Porque eu não sou acadêmico, eu não estudei, eu sou uma pessoa comum. Eu sou técnico de manutenção mecânica, sênior. Eu não sou nem engenheiro. Tem gente que pensa que eu sou engenheiro, eu não sou engenheiro. Fui técnico de manutenção da Petrobras, fui gerente de contrato efetivamente na Petrobras, fui fiscal de contrato, trabalhei 16 anos embarcado, tenho muito conhecimento, tenho amplo conhecimento técnico sobre a área de petróleo, efetivamente, mas eu não sou nenhum acadêmico. Então, os meus recursos é a faculdade da vida, é por onde eu vim, por onde eu aprendi. Então eu vou remontar a história, Eu desde pequeno sempre fui muito curioso, vou contando aqui, porque como é um bate-papo, Então a gente pode falar. Eu ficava admirado, quando tinha 9, 10 anos de idade, eu tinha costume de ficar perto dos mais velhos, conversando com eles. Eu sempre gostei de absorver conhecimento. E uma coisa que depois me veio à baila, que me veio à cabeça, era saber que aqueles meus interlocutores, seu João Familiar, seu Jair, Eduardo, porque eram pessoas muito mais velhas do que eu, aquelas pessoas tinham uma cultura muito boa, sabe? Eram pessoas que estavam inteiradas do mundo, sabiam de história, conheciam muita coisa, e eram pessoas que tinham segunda série, terceira série, quarta série primária.
Eu lembro que a esposa desse Eduardo, que eu estou falando do seu Eduardo, ela era tabeliã. E ela devia ter o ginásio incompleto. E ela substituiu uma outra tabeliã do cartório do Registro Civil da minha cidade, que até hoje, ambas são vivas ainda, que era mãe de um amigo meu. Ela praticamente me tinha como mais um filho dela, né? A gente era íntimo, vizinho. Dona Jacira Costa, cito até o nome dela aqui, né? A Dona Jacira tinha 4ª série primária. Era tabeliã, tinha uma letra fora do comum, muito culta, uma cultura fora do comum, sabia o que era a Europa, sabia o que era os Estados Unidos, sabia qual era o regime dos Estados Unidos, sabia tudo isso aí, tinha uma cultura geral muito interessante, que eu hoje não consigo enxergar em profissionais liberais, em médicos, em advogados, pessoas que hoje só sabem aquilo ali que elas estudaram. É um tipo de que são chamados, né, de idiot savant, né? É um savanismo pré-fabricado, porque o savanismo é uma das formas de autismo, né? Então, o idiot savant é a denominação que existe para esse tipo de gente. Mas isso tem uma explicação. Isso tudo eu estou contando para falar do quadro da reeleição em massa desses bandidos. E que eu concordo, vai haver. Porque a educação básica no Brasil era muito boa. Era muito boa. Esse quadro começou a mudar dia 11 de agosto de 1971, com a mudança do ensino no Brasil, com a criação das escolas profissionalizantes, daquela situação toda. Eu lembro da data, não consultei em lugar nenhum, não. É muito fácil lembrar, porque é o dia do meu aniversário, né? Então eu sempre lembro disso. Só tenho só tenho que lembrar do ano de 71. O resto é fácil lembrar todo. E começou ali. E veio vindo, como se diz. O crescimento da televisão, das mídias digitais, né, foram crescendo, começou com a televisão, a escravização da novela, a situação, e a Globo começou a pautar o nosso povo, a nossa sociedade, a nossa classe média, a classe formadora de opinião, até o ponto da nossa vida circunnavegar em torno de novela e aquela velha história, né, das pessoas que davam boa noite para o Cid Moreira, respondiam para ele toda noite, porque virou uma religião. O Jornal Nacional chegou a ter 90% da audiência no Brasil, a um certo ponto. Isso daí foi uma obra dos governos de exceção. Não sei se foi uma obra diretamente ligada, maquiavelicamente criada, não. Eu sei que sim, que é um projeto de dominação. Isso daí do rentismo mundial, através da Globo, que é uma empresa que nasceu ilegalmente, mas isso aí a gente conta depois. Tem gente que fala assim, poxa, você está sempre prometendo outro programa, mas porque eu não posso tratar de tudo aqui, senão eu vou fazer uma live aqui, e eu acho que mais de 20 minutos cansa, né? Então, o que ocorre? Nós viemos nesse modelo. Aí vamos para o meia-culpa, porque o meia-culpa é em cima... Por que o meia-culpa meu é em cima do PT? Porque eu votei no PT. Por que meia-culpa meu é em cima dessa pseudo-esquerda que nunca foi esquerda? Lula, depois Dilma. Porque eu votei neles, porque eu apoiei eles. Porque eram eles que deveriam ter feito a diferença em algum momento, e não fizeram. O PT, quando toma o poder, analogicamente, eu gosto muito de analogia, porque analogia em rádio funciona, isso aqui é uma nossa micro-rádio, né? E as pessoas trazem isso para o seu cotidiano. Então são situações que a gente já passou, já viu, ou ouviu falar delas. Então o PT se comporta, quando toma o governo, como um novo rico.
O novo rico, ele fala assim, meu filho não vai passar por nenhum problema do que eu passei. E assim faz o PT. O PT, quando chega lá no poder, diz que nós vamos virar primeiro mundo a pulso. Aí vai para a Europa, aí faz... não pode ver um tratado. Aí os caras deitaram e rolaram, né? As ONGs, essa turma todinha deitou e rolou. Tratado de não proliferação disso, daquilo, o Lula achava que estava abafando. Toma, assina tudo isso. É criado o ENCLA, com 2 Cs. Isso daí vai dar um capítulo especial, tá? O ENCLA. O ENCLA dá um capítulo especial, vou cuidar disso. Esse daí sim, esse daí ainda sai até domingo, tá? Então é o seguinte, é criado toda essa sofisticação, nós parecer chique, né? Aí é o seguinte, Ciência Sem Fronteira, que na realidade foi um programa de excursão bom, né? Turismo pelo mundo, pago pelo governo. Ainda, o mais engraçado é de gente que ia para lá para falar fora Lula, Lula ladrão, Dilma anta, 90% dos ocupantes dos cargos das bolsas de Ciência Sem Fronteira não trouxeram nem ciência, não expandiram as fronteiras e ainda falavam mal do PT, do Lula, de todo mundo, só para ver o equívoco. Então não se mexeu nada na estrutura educação. Então o pessoal fala assim, o Haddad foi o melhor ministro da educação de todos os tempos. Será que foi? Foi mesmo? Tem certeza? Me diz uma coisa, o que mudou no Brasil? Nada. Começou a se fazer fiéis para enricar, para apodrecer de rico os donos desses botequins, que o pessoal chama de faculdade, Estácios, Anhangueras e outras aí, que simplesmente criaram franquias para quem quer diploma, diploma avanço. Vamos jogar. Tá? Pagou, passou. Botequins de ensino, biroscas de ensino, para dar diploma de 3º grau, que não serve para nada. O cara pega um diploma desse aqui, se for tentar a sorte no primeiro mundo, ele pode ser um lavador de prato, né? Com ele. Porque é o que acontece aqui. Formação péssima, e nós não melhoramos a educação básica, criamos uma porrada de escola técnica só, as crianças em várias escolas, em vários estados, com progressão automática, não se federalizou isso, crianças saindo na 8ª série primária analfabetas funcionais. Sem ser analfabeto funcional é aquele, né, que pega um texto de 10 ou 20 linhas e não consegue compreender o que está escrito ali. E é o que acontece. A educação sofrível, e não se investiu em nada disso. Foram 13 anos. 13 anos. Pô, dá para ir do 0 a 100, né? 13 anos que foram tolhidos, que eram para ser 16. Foram tolhidos pelo que a gente já sabe. Então é o seguinte, não se criou nada em cima disso aí, não se mudou o modelo. O povo continua ignorante, cada vez mais, que não era o nível cultural do povo era bem mais alto, como eu lembrei lá atrás, falando de pessoas comuns que tinham mais acesso à informação, mais acesso à cultura, mesmo no primário, que era a 1ª, 5ª série, tinha admissão, depois o ginásio e por aí ia. Aí depois passamos 1º grau de 1ª a 5ª série, em 1971, agora acho que são 9 séries, né? Meu filho menor está na 5ª série, agora são 9 séries, os outros já estão na faculdade ou estão formados. Então é o seguinte, é isso aí que se criou, analfabeto. Aí o que acontece? Qual o nível de politização? Zero. O nível de politização é zero. Por quê? Porque não há cultura. O cara, sabe quando é a cultura do nosso povo? É assistir a Praça é Nossa e ver um imbecil, um retardado daquele, falando mal de político. E todo mundo ri. Como é que é ser político no Brasil? Porque política só política é ladrão no Brasil. Policial não é ladrão. Juiz não é ladrão. Procurador não é ladrão. Empresário não é ladrão.
Só os nossos marcianos... Eu não estou defendendo político aqui, não, mas para explicar essa mesmice, essa aceitação dessas quadrilhas, a gente tem que procurar aonde está a estrutura disso. A estrutura está aí. O próprio Ciro Gomes fala disso. Há uma demonização do político, como se os políticos viessem de Marte, como se os outros fossem todos santos. Ninguém pode pensar, sonhar, ousar duvidar da conduta de um juiz no Brasil. O juiz é um Deus. O juiz é um Deus. Foi isso que se colocou no inconsciente coletivo. Viu outro dia o William Bonner, o boizão lá, o corno, falando praticamente isso. Nossa, mas você vai fazer isso? Vai botar no quadrado? O que é botar no quadrado? Ele não sabe o que é botar no quadrado, não? Ele deve saber o que é tomar no redondo, né? Então é o seguinte, aí realmente, aí ele não sabe o que é botar no quadrado. Ele sabe levar no redondo, aquele boi. Então é o seguinte, é o que a gente vê aí, a demonização. Quando você nivela alguma coisa por baixo, o resultado que você colhe é isso. E o brasileiro, para piorar, o brasileiro, ele é estritamente presidencialista, imperial. Isso acontece para prefeito, para governador, para presidente. O cara, ele vai votar, existe disputa, existe paixão, existe alguma coisa, existe em relação ao cargo executivo. Todo mundo luta pelo prefeito. Há uma briga nas cidades pela prefeitura. O cara vota para vereador porque ele é obrigado a votar para vereador. Aí ele vota em qualquer um. Não há esclarecimento para ele do que um vereador faz. O vereador não faz nada. Para mim, as câmaras municipais deveriam ser extintas, totalmente. É o Conselho Municipal, reeleito de 2 em 2 anos, Conselho Municipal, com meia dúzia de participantes, com direito a apenas uma reeleição, e pronto, mais nada. Para mim, eliminava todas as câmaras municipais. O Brasil não tem dinheiro para manter essa trupe, não. É a mesma coisa do sistema bicameral. Nós não podemos ter deputados e senadores, não. Aqui era para ter 300 deputados só e acabou. Não tem Senado, não. Que sistema bicameral? Bicameral é os ovos. Mas temos, né? É isso que nós temos. É o que nós temos para hoje, né? É isso aí. Então é o seguinte, o brasileiro, ele pensa que está votando no presidente, o presidente pode tudo. Ele vota no governador e o governador pode tudo. Ele vota no prefeito e o prefeito pode tudo. Por isso que há esse desprezo pelo legislativo. E o que o PT fez em 13 anos para mudar esse conceito? Nada. O PT deu republicanismo. Republicanismo, liberdade total. Liberdade total para todo mundo, inclusive para os fascistas. Aí, você, quando dá liberdade para os fascistas, você acha que quando você dá liberdade, sem freio, sem controle, sem censura, você acha que você sempre vai ser o piloto dessa liberdade. Você esquece que quando você faz tudo isso aí, você não cria salvaguardas, uma hora o seu adversário pode pegar essa liberdade para ele e acabar com a tua. Por isso que uma sociedade tem que ser toda regulada. É por isso que existem limites que o identitário de esquerda, essa bosta dessa New Left, não enxerga. Porque para ele liberdade é só aquilo que ele pratica. Ele faz o que quer, ele fala o que quer. Por isso que as pessoas erroneamente chegam para mim e falam assim: poxa, você é misógino? Palavra babaca, tá? Você é homofóbico? Não, eu não sou nada disso, não. Eu só acho que as prioridades são outras. Eu sou brisolista. As mudanças são de base. E outra coisa, minorias são para serem respeitadas. Não são para pautar as maiorias, nem para mandar nas maiorias. Nesse ponto aí, o Bolsonaro cresce, deita e rola, e aparece por causa disso. Porque as minorias querem criar uma ditadura para as maiorias. Querem subjugar e submetê-las à sua vontade. É isso que é o choque. É isso que é o choque.
Então, o nosso projeto cultural, educacional é baixíssimo. E com isso aí, como nós nivelamos lá embaixo, que nós vamos colher isso. Por um lado, o brasileiro que não consegue entender qual é o sistema político que ele vive. Em 13 anos o PT não fez nada para mudar isso. Tocou um oba-oba e no oba-oba nasceu o Bolsonaro e nasceram outros. Essa lascividade total, tá? O deixa rolar é democracia, é republicanismo. Aí deu nisso tudo, sem esclarecimento, sem nada, o nível lá embaixo. Quem vai se eleger? Quem vai se eleger é Jucá, são os amigos do Lula lá do Nordeste, que ele, lamentavelmente, com aquele, vamos dizer, com aquele cacife político dele, ele nem está reparando que aqueles canalhas que sabem que ele vai ficar preso estão se aproveitando do espólio político dele. Ou seja, os coronelões do Nordeste de longa data, aquele bando de chupins do inferno lá do Nordeste, simplesmente estão se aproveitando da figura do Lula para se elegerem e se reelegerem. A maioria deles golpistas. E o Lula aceitou todos eles do lado dele. Então, meu amigo Maurício, eu vou dizer para você, realmente a mídia está fazendo força nesse ponto da reeleição máxima dessa quadrilha, dessa camarilha de bandidos que deveria metade, pelo menos, no mínimo, ir para um pelotão de fuzilamento. Mas a mídia luta por essa reeleição dessa turma, para continuar no quanto pior, melhor, para continuar enxovalhando, para ninguém ir lá se defender, para ninguém enquadrar o judiciário, para tudo isso aí. Mas, de uma forma ou de outra, realmente, eles vão se reeleger mesmo. A gente ainda vai ter que passar por esse inferno, né? Ainda temos que segurar isso daí por mais 1, 2 ou 3 eleições e, quiçá, dentro dos próximos 13 anos, nós tenhamos outros presidentes que não igual o Lula, que não igual ao modelo do PT, faça as mudanças de base que devem ser processadas na nossa sociedade. Inclusive, principalmente quanto à educação, à cultura do nosso povo, que só deixa a desejar. E por isso, realmente, dessa vez, Maurício, nós ainda vamos ter que engolir muito sapo. Tomara que esse período comece a mudar. Vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.